Olá a todos e todas, meu nome é Fernanda Nascimento Rígolo. Estaria apresentando para vocês agora o meu trabalho intitulado Planejamento Permacultural da Área Verde do Conjunto Habitacional Florindo Tabachi, Córrego Ribeirão Marrecas, em Dracena, São Paulo. Este trabalho foi organizado junto com o meu orientador Fernando Sérgio Okimoto e ele será apresentado no 19º Fórum Ambiental da Alta Paulista, ao qual eu gostaria de agradecer à banca por ter selecionado meu trabalho e permitido a apresentação do mesmo. E gostaria também de salientar que esse trabalho se enquadra no eixo temático 1 de cidades sustentáveis. Bom, a ideia desse trabalho surgiu a partir da ótica que tivemos ao elucidar que as cidades pequenas são maiorias no nosso território nacional. Porém, são poucas as pesquisas desenvolvidas acerca da realidade dessas cidades, principalmente nas questões do seu espaço urbano e dinâmica socioeconômica. A gente sabe que a urbanização das cidades aflorou as discussões da relação do homem com a natureza, com ênfase sempre nessa relação do homem e dos cursos d'água. Partindo deste princípio, este trabalho vai buscar viabilizar um espaço democrático, sustentável e acessível, com qualidade e que gere renda para moradores de um conjunto habitacional de interesse social em Dracena, o conjunto habitacional Florindo Tabachi, através de um planejamento permacultural. Para isso, precisamos desenvolver a metodologia em 2 etapas. A primeira etapa foi a partir da fundamentação teórica. Essa fundamentação teórica se deu a partir do cumprimento dos objetivos já mencionados, propondo essa revisão bibliográfica e dividindo em 6 principais temas. O primeiro tema que abordamos foi a urbanização e a degradação urbana, porque compreendemos nessa relação do homem com a natureza, ela vem sendo um fator essencial para a evolução do homem e da construção das cidades no nosso país. E isso acaba acarretando uma configuração histórica e geográfica no espaço urbano, né? Essa relação, infelizmente, ela tem se demonstrado muito problemática e acaba gerando diversos conflitos socioambientais. A gente começa a observar isso no Brasil a partir dos anos 50, quando a intensa urbanização transforma as paisagens e começa-se a excluir os leitos fluviais das cidades, desencadeando em conflitos com processos naturais. E hoje a gente vê o resultado disso como enchentes, inundações, em diversos pontos de diversas cidades do Brasil por conta dessa falta de planejamento adequado. A partir disso, apresentamos as cidades esponjas, um conceito que surge para que a gente possa compreender que a relação do homem com a água ela pode ser sim sustentável, pode ser sim adequada. Essas cidades esponjas são conceitos urbanos que vão priorizar a gestão natural dos recursos hídricos e integrar espaços verdes, produzindo assim ciclos hidrológicos naturais para que possa se reduzir as inundações causadas pela impermeabilização urbana. E, além disso, promovendo uma ampla biodiversidade nos nossos espaços. Após introduzir as cidades esponjas, vamos para o tema principal do nosso trabalho, que é a permacultura. A permacultura trata-se de um design sustentável que une saberes ancestrais e modernos para planejar harmoniosamente ambientes, priorizando a ética e o respeito à natureza. Ela é baseada em 12 princípios e possui 3 pilares éticos. Ela é fundamental para o nosso trabalho, porque a partir dela a gente consegue desenvolver eixos para que se desenvolva um planejamento permacultural, compreendendo as influências externas do ambiente naquele espaço. Então, é realizado um campo no local e também foi realizado um questionário para que pudesse compreender as necessidades do usuário. Um outro conceito que traremos agora no próximo slide, que é a questão do placemaking, de poder produzir um projeto participativo com o usuário. A permacultura, a partir do momento que desenvolvemos o projeto e identificamos inicialmente todos esses pontos das energias externas ao espaço, nós partimos para a próxima etapa, que vão ser estabelecer zonas neste projeto, para que ele possa ser proposto visando atender às necessidades do usuário, mas também às necessidades da natureza. A partir disso, também trouxemos
outros temas como agroecologia, bioconstrução e o placemaking. Na agroecologia, sabemos que ela é uma fortalecedora do desenvolvimento rural sustentável, um tema que vai abranger questões de baixa dependência de insumos, preservando o meio ambiente, promovendo segurança alimentar e economia solidária para aquela pessoa que opte por promover uma agroecologia no seu terreno, no seu espaço rural, ou qualquer que seja. A partir disso, vamos para a bioconstrução. Bioconstrução, ela nada mais é do que a utilização de materiais ecológicos e métodos tradicionais para que possa se reduzir os custos e o impacto ambiental da construção civil na nossa realidade. Além disso, ela vai priorizar recursos locais e propor habitações e espaços sustentáveis e ecológicos. Por fim, trouxemos na nossa fundamentação teórica o placemaking, uma tecnologia social que se desenvolveu ao longo dos anos 70 até os anos 90, e promove, a ideia dela é promover espaços públicos representativos e que possa fortalecer a comunidade por meio de um planejamento participativo integrado, ou seja, não projetar por projetar, mas sim projetar para que atenda às necessidades daquele usuário de forma única e completa. Com isso, a metodologia parte para a segunda etapa, que seria a análise espacial do local a ser estudado e desenvolvido a proposta permacultural. Para isso, realizamos inicialmente um recorte socioambiental, onde a área de intervenção consegue ser destacada nesse eixo em vermelho. Ela se situa próximo ao córrego Ribeirão Marrecas, que é essa linha azul abaixo. Inclusive, ela está dentro de um trecho de uma área de preservação permanente que deveria estar preservada, mas ao ir ao local conseguimos observar que é uma APP que está completamente desprotegida e fora do que a lei ambiental condiz que deveria estar. A parte superior da imagem, a gente consegue observar o conjunto habitacional Florindo Tamashi, e é possível compreender que trata-se de um conjunto habitacional ilhado, a sudoeste do município de Dracena. A sua direita tem pasto e a sua esquerda também tem um pasto. E ao outro lado do condomínio, onde ele se inicia, passa-se uma rodovia. Para que o usuário consiga chegar até a cidade, ele precisa caminhar por 3 quilômetros na rodovia sem calçamento, sem iluminação, sem nenhuma segurança de que ele consiga chegar até o seu destino da forma como deveria ser o correto. Então, a gente vê aí que há uma falta de planejamento urbano adequado na inserção desse conjunto habitacional, como é a realidade de muitos outros. Aqui não é diferente, infelizmente. Além disso, essa região sudoeste do município de Dracena, ela é característica pela inserção de conjuntos habitacionais de interesse social. E ela acaba, infelizmente, vindo a ser uma região socialmente mais fragilizada do que outras porções da cidade. É uma outra questão que a gente observa em cidades médias e cidades grandes, que majoritariamente as questões econômicas influenciam na dinâmica da cidade, e observamos que as zonas mais carentes tendem a ficar cada vez mais carentes e as zonas mais ricas cada vez mais ricas economicamente. Além disso, realizamos uma análise dos climogramas de Dracena a partir da estação meteorológica da Unesp de Dracena. Eles têm uma estação lá e a gente conseguiu fazer uma abordagem dessa análise de 2010 a 2021 para poder compreender como se dá o clima nessa cidade. E conseguimos, de fato, concluir que é um clima tropical subúmido, com períodos quentes e chuvosos entre outubro e março, e outro mais a menos seco entre abril e setembro. Infelizmente, a cidade é contemplada com temperaturas elevadas, assim como a gente observa no resto do mundo, por conta do aquecimento global. Assim como muitas cidades da região, é uma cidade com pouca arborização urbana, então há essa falta de planejamento também neste ponto do poder público. As temperaturas entre outubro e março, elas acabam sendo um pouco mais elevadas por conta do verão e do fim da primavera, e também a intensificação da chuva nesse período. Quanto aos ventos, a análise da insolação e da ventilação, conseguimos compreender que os ventos predominantes nessa região se dão de sudoeste para nordeste, e há uma predominância dos ventos oriundos da área de preservação permanente, em direção ao conjunto habitacional.
Já a insolação, observa-se que o terreno em questão tem uma alta incidência solar durante todas as horas do dia, porque ele se encontra completamente desprovido de massa vegetal. Não há sequer uma árvore no conjunto habitacional até o momento, porque ele foi entregue no início de 2022, estamos agora em novembro de 2023, e o uso desse espaço ainda é muito recente pela população. Porém, o poder público, o máximo que ele pôde fazer pela população, não deveria ser o máximo, mas o máximo que fizeram foi um projeto para plantar mudas, porém sem assistência após a plantação dessas mudas, que vieram, a grande maioria, a falecer. A partir disso, também realizamos uma análise topográfica do espaço, onde a gente consegue compreender que o terreno onde será proposto esse projeto permacultural, ele é relativamente plano se comparado com o externo, né, com a área de pasto em volta do conjunto habitacional. Então, não teríamos um terreno muito acentuado para a proposta projetual. A partir disso, propomos a análise final do recorte territorial, que é a soma de todas essas energias externas para que possamos, por fim, projetar o espaço. Então, conseguimos, com toda essa análise, entender que esse produto final ele vai demonstrar como vamos conseguir propor um projeto que se adeque ao espaço e, posteriormente, também à população a partir de um questionário. Bom, um questionário. Esse questionário ele foi dividido em 2 blocos e foi essencial para que a gente pudesse compreender as necessidades daquele usuário e propor de forma adequada contemplá-los. No primeiro bloco, entrevistamos 40 pessoas. Essas 40 pessoas eram majoritariamente mulheres, majoritariamente entre 18 e 30 anos. Quanto a essa educação, 40% das pessoas que responderam eram de ensino superior completo, e a renda dessas pessoas, apesar de terem um ensino superior completo, a maioria possuía renda de 0 a 1 salário mínimo. No bloco 2, optamos por dividir esses 40 indivíduos entre aqueles que vivem em Dracena em outro bairro, aqueles que não vivem no município de Dracena, mas trabalham na cidade, e os que apenas moram no bairro e trabalham na cidade. A partir desses 20% de indivíduos que moram no bairro, partimos para a segunda etapa, que era uma entrevista semi-estruturada, onde buscamos compreender as necessidades e os anseios, os pontos positivos e negativos do bairro do ponto de vista desses moradores. Eles trouxeram muitos elogios ao local, por se tratar, a entrevista foi feita 10 meses depois da entrega do conjunto habitacional. Então, por se tratar de uma entrega muito recente, ainda não haviam muitos problemas no bairro. Hoje em dia já começam a ser noticiados alguns problemas. E com isso, eles apontaram que, para eles, os únicos problemas eram a falta de planejamento urbano, porque eles não se sentiam seguros ao sair dali a pé, porque a maioria não tem carro. Para ir até a cidade, não tem transporte público. A cidade conta apenas com um ônibus público e ele tem horários para circular infelizmente, bem confusos e não passa até o bairro. Além disso, a questão da iluminação do bairro ainda é ruim, inclusive até os dias de hoje, nós estamos falando aí de quase 2 anos da entrega do conjunto habitacional, continuamos com uma iluminação muito ruim, e também a ausência de equipamentos públicos. Não há academia, não há um parque infantil, não há uma UBS, uma escola, não há nada que possa atender a essa população ali naquele espaço. Além de não haver nada, também estamos falando de um conjunto habitacional onde não se prevê terrenos para fins comerciais. Então, não temos uma mercearia, não temos uma lanchonete, uma farmácia, nada próxima dessas pessoas. Além disso, partimos para a última fase do questionário, que era compreender como essas pessoas que estão ali contempladas com aquela habitação por serem de baixa renda, como que elas já se viram ao longo de suas vidas. E a maioria diz que já enfrentou períodos longos de desemprego, sem apoio financeiro, e quando foi proposto a ideia de que houvesse um espaço comunitário para que se pudesse gerar uma renda extra, foi uma ideia muito bem aceita. Por fim, se questionou se esses moradores sabiam que ao fundo do conjunto habitacional havia um córrego, que é o córrego Ribeirão Marrecas, e que ele era protegido no APP a princípio, porém ele estava desprotegido como não deveria ser. E apenas 20% sabiam que existia o córrego, 80% não sabia da existência deste córrego ali ao fundo do conjunto habitacional.
É um ponto muito interessante, porque essas pessoas estavam há 10 meses morando ali, não tinham curiosidade de poder chegar até o fundo do seu bairro e entender o que há ali, né? Com isso, chegamos ao resultado. Considerando as condicionantes locais e os resultados obtidos através do questionário, a gente propôs 5 zonas planejadas para este local, dividindo-as em áreas de acordo com a necessidade e conforme a intensidade de uso destes locais. A zona 1 é a zona em roxo, aonde os usuários usariam elas com maior intensidade. Ali teriam espaços bioconstruídos, para que pudesse ocorrer um encontro da comunidade. Além disso, na zona 2, teriam os espaços para produção e cultivo das ideias de geração de renda para essa população, como espirais de ervas, hortas, viveiros, composteiras. Já na zona 3, a gente partiria para uma zona com uma menor taxa de manutenção se comparada com a zona 2 e 1. Nessa zona, a gente propõe que possam haver pomares, arbustos de maior porte, aonde a população não precisa estar acessando sempre para poder estar realizando a manutenção, e também para aqueles que busquem o maior contato com a natureza, eles possam estar em contato a partir dessa zona 3 e até a zona 4. A zona 4, ela já é a zona de implantação de agroflorestas. É um espaço com pouquíssima manutenção e que propõe um espaço de transição entre as áreas de cultivo e manejo para geração de renda e a área de preservação permanente. Já a zona 5, que é essa zona em verde mais escuro, ela compreende a APP, que é a área de preservação permanente, é um setor que não deve haver interferência humana, e ali a gente propõe que ocorra a readequação desse ecossistema local através do reflorestamento com vegetações nativas. Bom, a partir disso, né, temos essa imagem final, que é a conclusão do projeto, onde trazemos todas as energias externas e como elas auxiliariam no desenvolvimento deste projeto. Né? Com todas as zonas 5 propostas aí, a gente consegue concluir que, apesar do Brasil haver uma intensa falta de planejamento nas cidades urbanas, a gente tem cidades desiguais, segregação de setores sociais, levando esses moradores, principalmente de baixa renda, a uma desassistência do poder público em diversas esferas. Essa proposta permacultural, ela vai visar corrigir parte dessa exclusão, não apenas ambientalmente. A gente também quer que essas pessoas possam ter, de alguma forma, um auxílio na sua renda, então que essa demanda projetual possa auxiliá-la socioeconomicamente. Através do placemaking, né, a gente consegue criar um espaço que possibilita à comunidade a geração de renda e também poder empreender de forma sustentável, visando assim amenizar essas lacunas deixadas pela urbanização inadequada e promover uma integração social mais equitativa. Muito obrigada, meu nome é Fernanda. Aqui estão os dados, caso alguém queira entrar em contato comigo ou com o professor Fernando.